Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mini aula virtual. O tema desta semana é formas de violência contra a mulher. Se não existir uma marca, não existir agressão física, ainda assim existe violência? Eu gostaria de começar lendo umas frases para vocês que eu escutei tanto em audiências quanto de outros profissionais que trabalham com homens autores de violência. Eu sabia que não podia bater na mulher dos outros, mas na minha eu achava que eu podia. Ué, aqui no Brasil, os homens não podem trancar as mulheres em casa? Se eu não trancar minha mulher, ela vai ficar conversando com a vizinha e não vai fazer o serviço da casa. Eu não sei porque ela me colocou Maria da Penha. Foi só briga de casal. Eu queria saber por que ela não tá aqui. Porque ela também me provoca. Ela também é responsável pelo que tá acontecendo comigo. Eu tô sofrendo muito sem os meus filhos. Ela não devia ter feito isso pra mim. Essas são algumas frases, algumas afirmações de homens autores de violência que foram ou processados ou encaminhados a cursos, a programas específicos chamados de grupos reflexivos. Por que muitos homens dizem que não são agressores, que é só briga de casal, que eles não deveriam estar naquele local? Ainda hoje se associa muito a ideia de violência contra a mulher com o olho roxo, com a marca no rosto, com a marca física, com a marca evidente. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet agora, imagens, violências contra a mulher, campanhas, o que aparece? Ou uma campanha dizendo não basta, ou a imagem de uma mulher machucada, triste, chorando e com marcas no rosto. E o que é a violência psicológica? A violência psicológica está presente durante todo o caminho da relação abusiva. Essa violência que prepara o terreno para uma violência mais grave. É a violência que submete, que faz com que a mulher não tenha mais a sua autoestima, a sua independência, confiança ou a certeza de que existe um caminho ou existe saída. Se nós pensarmos, todas e todos nós temos as nossas chamadas bases de sustentação, como se fossem os 4 pés de uma cadeira que nos mantém firmes para situações difíceis. As nossas bases de sustentação são família, amigos e amigas, autonomia e autoestima. Um homem dominador, ele vai atacando essas bases de sustentação da sua parceira, vai fragilizando a sua parceira para que ela não consiga mais reagir ou não consiga se impor nessa relação. A violência psicológica, então, ela tem um efeito direto na autoestima, na confiança e na independência da mulher. Está prevista na Lei Maria da Penha e autoriza a adoção de medidas, o registro de boletim de ocorrência e também a solicitação, o pedido de medidas protetivas. Mas o que é importante a gente salientar? Não existe no Brasil um crime chamado violência psicológica. A violência psicológica é uma forma de violência que pode corresponder a alguns crimes. A Lei Maria da Penha, ela não fala em crimes, salvo o crime de desobediência às medidas protetivas. Ela fala em tipos de violência. Então, algumas pessoas me perguntam, eu fui na delegacia registrar um BO por violência psicológica. Não existe BO por violência psicológica. O que existe é um BO, por exemplo, por ameaça, que é uma espécie de violência psicológica. Então, eu queria explicar para vocês quais são as principais infrações penais,
quais são os principais crimes que correspondem a essa violência psicológica e que podem ser registrados no boletim de ocorrência eletrônico ou podem até fundamentar um pedido de medida protetiva. A violência psicológica, então, ela ataca o eu da mulher, a sua independência, a sua centralidade, a sua autonomia e pode configurar crime ou infração penal. O primeiro crime que eu gostaria de mencionar é o constrangimento ilegal. Está lá no artigo 146 do Código Penal. Esse crime, ele existe pelo ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que não é exigido em lei. Então, obrigar a mulher a fazer algo que ela não quer por ameaça é constrangimento ilegal. Esse crime também existe na hipótese de uma pessoa que não consegue mais oferecer resistência e ela é forçada a fazer coisas que ela não quer por estar impossibilitada de reagir. Existe também um crime que é o crime de ameaça. Aliás, é um dos crimes mais comuns em tema de violência doméstica e familiar contra a mulher. O crime de ameaça está no Código Penal, no artigo 147. E o que é ameaça? Então, ameaçar alguém por palavra, gesto, sinal de um mal injusto e grave. Então, uma vez eu me lembro que eu estava no fórum, aguardando para a audiência, né? E a oficial veio me comunicar que o autor da violência cruzou com a vítima e fez um sinal para ela. Assim, como já havia um processo em andamento, pode até configurar um crime mais grave, que é de coação no curso do processo, mas esse sinal, ou então, pode configurar por si só um crime de ameaça. A ameaça mais comum no Brasil e no mundo é: se você não for minha, não será de mais ninguém. Se você não for minha, não será de mais ninguém. O que está implícito nessa ameaça? Primeiro, que aquele homem não considera a mulher uma pessoa, porque ele fala minha, mas sim sua propriedade. Segundo, que ele prefere vê-la morta do que aceitar o término. Ele pensou em matá-la. Essa ameaça, embora comum, é sim uma ameaça séria. E o termômetro da gravidade da ameaça, a gente sempre fala isso para as vítimas nos processos, nos treinamentos, é o que ela sentiu naquele momento. Então, naquele momento ela saiu correndo, ela se trancou, ela teve medo de morrer, a ameaça é séria. Então, tomem muito cuidado para não banalizar ameaças, porque há feminicídios que ocorrem logo após uma ameaça como essa. Existe ainda um outro crime que é chamado de sequestro ou cárcere privado, que consiste em privar a liberdade de uma pessoa contra a sua vontade, a pessoa que fica trancada em casa, que é monitorada. O agente, quando faz essa conduta, ele responde por esse crime, sequestro e cárcere privado. Existe ainda o crime de violação de domicílio, no artigo 150 do Código Penal. Então, aquele homem que invade a casa da mulher para ver se ela está com alguém. O simples fato de entrar na casa da mulher sem a sua autorização já é crime de violação de domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo. É o nosso lugar de paz, de segurança. Ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem autorização. Os policiais mesmo, eles ingressam na casa de uma pessoa quando há uma situação de flagrante, de desastre, para prestar socorro ou com uma ordem judicial cumprida durante o dia. Então, ex não tem o direito, ou mesmo atual, o namorado, o companheiro, de ingressar e ficar na casa da parceira sem a sua vontade. Isso é crime. Existe também o crime de violação de correspondência, abrir correspondências da parceira sem que ela consinta, né?
Se houver a invasão de e-mail, de comunicações telemáticas, se aplica a chamada Lei Carolina Dickmann, também existe um crime específico. E uma conduta, eu queria mencionar para vocês que é um sinal de alerta. Essa conduta, em outros países, é chamada de stalking. Já ouviram falar em stalking, aquele perseguidor? No Brasil, nós ainda não temos esse crime de stalking, né? Já existem projetos para incluir um crime semelhante a esse, mas ainda não foram apreciados, aprovados pelo Congresso Nacional. Então, essa conduta de perseguidor contumaz, ela vai configurar uma contravenção penal chamada de perturbação da tranquilidade. O que é isso? É a conduta de uma pessoa que liga insistentemente 10, 20, 30 vezes, 40 vezes para casa da namorada, para o trabalho da namorada. Isso não é só insistência não, isso é contra a lei. Uma pessoa que fica seguindo a namorada no local de trabalho, na rua, perturbação da tranquilidade. E sempre costumo dizer o seguinte, para se saber se aquilo é ou não uma infração penal, se coloque no lugar daquela pessoa. Se você você ficaria incomodado com 30 ligações seguidas para o seu trabalho? Você ficaria bem sabendo que alguém te seguindo o tempo todo? Não? Então a vítima também não fica. Ela também tem medo. Isso é perturbação da tranquilidade e justifica a adoção de medidas, boletim de ocorrência e também medidas protetivas. E eu gostaria de mencionar também a violência contra a mulher na internet, a violência psicológica. A internet, ao mesmo tempo, ela é uma bênção, porque nós conseguimos atingir muitas pessoas, mas é uma maldição, porque tudo fica quase eterno. E a internet tem sido usada como um instrumento para atingir as mulheres. É uma conduta muito comum por parte de parceiros, ex-parceiros, propor a filmagem de um ato sexual ou fotografar a parceira nua como um ato de intimidade do casal. Mas alguns desses homens, no momento do rompimento da relação, usam essas fotos como uma arma, como um instrumento capaz de submeter as mulheres. Então eles ameaçam que vão divulgar essas fotos, se elas não retomarem o relacionamento, se elas não fizerem o que eles desejam, vão divulgar imagens, notícias. Alguns, diante do rompimento, divulgam imagens, vídeos, mandam para familiares. Um ato covarde. E muitos deles ainda usam perfis falsos. Encaminham, colocam telefones reais das vítimas, encaminham para sites de garotas de programa, profissionais do sexo, etc. As consequências são tão devastadoras que para essa hipótese de violência eu costumo mencionar, chamar de feminicídio virtual, porque é uma morte em vida. Nós temos muitas meninas e mulheres que já se suicidaram após essa conduta, mas elas passam a vida com a ideação suicida e perseguidas por essa imagem que se forma a partir do que foi produzido em um ato de relacionamento íntimo. Existem crimes severos para quem rompe com essa confiança, filma ou divulga essas imagens. A filmagem, tirar fotografias sem consentimento, por si só é crime. Então, só se pode filmar uma pessoa nua ou num ato sexual com o seu consentimento. Colocar câmera escondida, ligar o celular sem que a pessoa veja, acionar a câmera do computador é crime pela nossa legislação. Artigo 216-B do Código Penal. Mas existe um crime ainda mais grave, que é o crime de divulgação de cenas de nudez, de estupro ou de qualquer ato de sexo, pornografia. O simples fato de divulgar
uma cena de nudez, um relacionamento íntimo, sem o consentimento da pessoa, configura esse crime. A pena é de 1 a 5 anos. Mas se a pessoa que divulga manteve com a vítima um relacionamento íntimo e faz essa divulgação para fins de vingança, por exemplo, a pena pode ser aumentada muito, de 1/3 a 2/3. Essa conduta de divulgar fotos, imagens, é uma conduta devastadora. Não é brincadeira. Não é legal. Não é uma simples reação a um término. É um crime grave que gera consequências para quem fez o filme, para quem repostou.